Que bom. Lurdinha, tá me ouvindo agora? A Lurdinha não consegue, eu até mandei mensagem pra ela aqui pra poder ver se ela conseguia sair. Deixa eu ver se eu consigo excluir ela, remover ela. Eu consigo remover. Eu vou remover só pra ela sair e tentar entrar de novo. Eu não sei se de repente se eu excluir ela, se ela vai... Eu não sei se de repente se eu excluir ela, ela não vai conseguir entrar pelo link novamente, porque acontece isso, eu acho. Como tá em inglês aqui, eu não consigo abrir. Deixa eu ver se ela vai aparecer, tentar entrar de novo. Porque eu nem consegui ver aqui que a mensagem que tava aparecendo, mas aí agora eu tinha que tirar, porque tava no meio da tela e eu não conseguia ver vocês. Então, se vocês pudessem descrever assim, com poucas palavras, o sentimento de vocês atual em relação ao processo que vocês vivem. Jandi, você teria alguma palavra assim pra... Eu acho que o sentimento é um sentimento de apreensão, mas a palavra que eu podia daqui para frente é resiliência. Resiliência. Muito bom. Simone, agora você ficou aqui na frente da Alê, com a Willy aí. Persistência. Todos os dias persistir, persistir, persistir. Então, estar de frente e encarar ela. Persistência. Alê. Eu falei poucas palavras, porque uma só pra você é quase que impossível. Pois é as duas que eles falaram, mas tem que ter foco, objetivo, e motivação. Quando você alcança a publicidade positiva, você se agarra nele para continuar persistindo. E com a ajuda de profissionais como você. Cara. Tá. Agora vamos fazer o inverso. Se tenta voltar aí um pouquinho no tempo de vocês antes de descobrir a doença, antes de ter qualquer sintoma, algo na vida assim que seja bom. Você tem alguma palavra, Jandi, que pudesse colocar aí em relação ao que você vivia antes mesmo de descobrir aí, de apresentar qualquer sintoma da doença? Eu acho que desafio eu consegui trabalhar, eu fiz dezembro do ano passado, passei pela Covid em julho e após passar ser diagnosticado com Covid é que os sintomas 40 dias após começaram a ser mais fortes. Sim. Eu lembro que você comentou no grupo. Não, na verdade eu queria que você tentasse lembrar de algum momento que, da forma que você vivia antes de descobrir. Vou inverter aqui, vou jogar para a Alê. Alê, Eu acho que é na. Você falando com você. É autonomia para qualquer coisa. Acho que era o que eu tinha, se percebi que isso foi se perdendo um pouco depois da doença, dos sintomas. Essa autonomia, poder fazer tudo sozinha e não tentar sozinha. sim, Independente. independência. Simone, é isso daí, né? Independência.
Uhum. O maior, sim, o que mais deu nela foi de Natal. Difícil, difícil. Ela ama dirigir, nossa. Então isso é uma dificuldade dela ainda, sabe? Uhum. E aí, vamos voltar no Jandir agora. Eu também, essa questão aqui desde janeiro, praticamente não dirijo, eu estou de motorista particular. Motorista particular. Sorte que tem a Nádia, que ela faz tudo por mim, então eu ainda estou no começo, então eu ainda cozinho, eu ainda me viro, apenas dirigir não consigo mais, escrever também já está bastante Difícil, né? Então, qual era o objetivo de colocar isso pra vocês? A Alê sabe que eu motivo muito ela, que ela brinca que falar que eu sou personal e psicóloga, né? É trazer à memória aquilo que nos dá esperança, é isso que a palavra diz. Então, é trazer à memória tudo aquilo que vocês já viveram, que foram momentos bons, e acreditar que os momentos bons, eles podem sim permanecer, mesmo que de formas diferentes. A gente pode continuar vivendo momentos bons e não focar só na doença, focar só no problema, porque isso mexe muito com o psicológico, e o psicológico, ele vai influenciar em todo o corpo. Então, se você passa a viver em função daquilo ali, você vai ser dependente daquilo ali. Então eu falo pra ela, esquece. Ah, não, ouviu eu falando pra ela, fala assim, ela fala assim, eu sou assim agora. Eu falo, você está assim agora. Estar é diferente de ser. Porque pode ser uma situação momentânea. Entrou alguém aqui. Então, sempre pensar naquilo que momentos bons vividos, e acreditar que esses momentos, eles podem ser diferentes, mas continuar sendo bons. Não focar só nisso, só em doença, só em problema. E é o primeiro passo de tratamento. Eu acho que todo mundo deveria pensar assim, para que você, tipo assim, ah, não, é muito legal compartilhar medicação, compartilhar resultado, tratamento e tal. Só que quando o foco passa a ser muito só nisso, você passa a viver em função daquilo ali. Você não quer mais viver outra coisa, você não quer mais a sua família, você esquece que você teve um momento bom na sua família, tendo filhos ou não, tendo um marido. Eu falo pra ela, eu falei assim, não, aproveita. Ela falou assim, teve o lance da carne, sabe? Que o lance da carne é o melhor, né? Eu nunca mais vou comer carne. Eu falei, você vai comer. Aí ela, não vou. Eu falei, vai. Ela, não vou, eu vai. Aí você vai esquecer da dor que você sentiu e vai comer de novo. Eu falei assim, só que eu quero que você entenda o seguinte, que não é uma situação de ser comer ou não comer, é ser livre para comer quando você quiser, e não porque a doença te impôs aquilo dali. Então, assim, não é desafiar a ciência, não é nada nesse sentido, mas é acreditar que você está bem suficiente para, se você quiser comer, você vai comer e não vai passar mal. Porque se eu colocar na minha cabeça que eu vou passar mal porque eu vou comer e vou passar mal, porque a minha cabeça está controlando o meu corpo. Então, assim, esse é um exemplo mais claro aqui que eu coloquei para ela, que ela sabe que é verdade, porque quando come alguma coisa mais pastosa, algo mais que tem mais fibra e tal, ela tem alteração de voz e tal, enfim. Que eu acredito que outras pessoas também têm, que é essa dificuldade de deglutição e tal. Mas aí é para colocar para vocês essa situação, trabalhar muito psicológico, viver, lembrar do que viveu e focar nisso também. Esquece um pouquinho, às vezes, a doença, é preciso tratar sim, mas não fique focado só nisso, não. E vamos seguir, que senão a gente fica só conversando sobre psicológico e eu vou virar psicóloga ao invés de personal. Ela fala bastante. É o quê? Eu falei que você fala bastante. Meu pai é psicólogo. Meu pai gosta muito de falar, a Lê já viu. E acho que é de família, entendeu? Eu falo pra ele assim, não sei de onde, não sei de quem eu puxei.
Então, assim, eu não vim aqui para falar para vocês sobre sintomas da doença, até mesmo porque se eu fosse falar, eu ia ser o contrário, eu ia ficar aqui ouvindo, porque vocês sabem muito mais do que eu, porque só quem vive sabe mais daquilo que aqueles que estão ali de fora olhando, né? Então, a minha intenção não é essa, mas falar sobre a influência que a respiração tem em cima do nosso corpo. Existe um nervo no nosso corpo que vocês podem anotar, de repente, depois, se quiser dar uma olhada, é o nervo vago. O nervo vago, ele é o maior nervo craniano. Ele interliga muitos sistemas do nosso corpo. E ele tem toda uma ativação, tanto simpática quanto parasimpática, porque ele é aferente e eferente, ele sobe e desce informação ali o tempo inteiro. E ele interliga sistema gástrico, sistema respiratório, ele interliga ali a função de vários órgãos, vísceras no nosso corpo, e ele é estimulado a partir da respiração. Então, assim, se vocês colocarem aí depois no Google, bota aí nervo vago, vocês vão ver que alterações no nervo vago remetem a disfunções que podem causar todos os sintomas que vocês sentem da doença. Eu mandei para ler antes mesmo, depois eu posso mandar para vocês, que eu só selecionei ali a parte que tinha alguns sintomas que ela tem, dificuldade de deglutição, fala, mandei algum, não foi a ler? Ele interliga várias coisas e uma atrofia nesse nervo pode gerar alterações que são muito semelhantes à doença. Então, o que a gente tenta fazer? Trabalhar a respiração. Tudo ligado ao nervo vago. Então, assim, quando a gente faz o trabalho de respiração, a gente estimula esse nervo. Então, quando a gente estimula, a gente vai ter o melhor funcionamento vagal ali. Então, consequentemente, você tem uma melhora. Com ali, a gente tem feito equilíbrio de pressão intraabdominal, que é pensar que nossa barriga aqui, ela tem uma pressão, assim como a pressão que existe ali dentro da veia, mas são pressões totalmente diferentes. A pressão arterial nada tem a ver com a pressão intraabdominal. Mas, só para poder vocês terem noção, pressão é o que? É uma área, é a força que existe ali dentro daquela área. Então, se eu tenho uma diminuição de área ou uma compressão, por exemplo, eu estou sentada e ela sabe disso também, quando ela fica sentada numa posição mais vertical, quando ela levanta, ela tem mais desequilíbrio. Por quê? Porque ela está sentada numa posição que ela aumenta a pressão no abdômen dela. E isso faz ela desequilibrar mais, isso faz ela ter alteração na voz. Então, quando ela senta, qual é a coisa que eu vou para ela? Usa um triângulo, recosta e mantém o corpo reclinado. Por quê? Porque eu não vou, nessa posição, eu não comprimo a cavidade abdominal diminuindo a área. Eu mantenho aqui para que essa área fique mais equilibrada. A pressão aqui vai ficar melhor, tá? Então, uma dica que eu dou para ela é essa: sempre que sentar, evitar esse tipo de postura sentado diminuindo a área aqui de abdômen, tá? Ajuda bastante. Então, para o desequilíbrio que vocês colocaram, que é o principal aí, também tem a ver com essa questão do tamanho ali como é que está exercendo essa função aí de pressão e o tamanho da área, né? A forma que vocês ficam, a postura do corpo e tal, tudo faz diferença. Então, a primeira dica em relação ao desequilíbrio é tentar prestar mais atenção em relação à postura sentado, tá? Ela já vai até recostar ali, ó. Então, oi? Já melhorou, né? É importante estimular. Deixa eu só perguntar, vocês têm alteração? Nem perguntei a Lê, nem sei disso. Tem alguma alteração de gustativa, de azedo, amargo? Vocês têm alguma alteração nesse sentido? A Lê tem, não? Desculpa, não ouvi, Simone. Que ótimo. E em relação a refluxo, alguma coisa assim, vocês têm refluxo, desconforto, não?
A Lê eu sei que tem. A sua mãe tem, Simone? Tem, porque ela tem o seu contrato e eu sintomas também da ARS. Ah, sim. Existe uma outra função em relação à respiração, que é o controle. Jandir, assim, eu sei que existe também a questão da lesão que foi diagnosticada aí através da ressonância, né, que você fez craniana, mas o diafragma, ele tem, assim, funções fantásticas e, assim, é muita coisa para ver. Mas uma das funções dele, o nosso diafragma, ali passa a ligação que se tem entre o esôfago, né, e a cavidade abdominal. Então é como se ele separasse uma área da outra. Então, assim, ele fica nessa posição aqui mais ou menos e ele separa. Então eu tenho o estômago e tenho um foramezinho ali, um buraquinho que vai passar ali essa ligação com o esôfago. Quando o diafragma, que no Covid acomete muito, não funciona direito, você consequentemente vai ter alterações de refluxo, hérnia de hiato. Assim, alterações gástricas acontecem muito por conta aí do mau funcionamento do diafragma torácico, que influencia no crural. Enfim, são termos mais técnicos que às vezes eu fico com medo de falar, que a Lê já tá acostumada. Meu pai fica falando que eu tenho que dar aula de anatomia pra todo mundo, porque às vezes eu falo e as pessoas não entendem nada do que eu falo. Mas enfim, voltando. É muito importante avaliar muito bem, muito minuciosamente o seu diafragma, tá, Jandir? Porque pode ser que você tenha alteração no diafragma e tratando ele você vai ter muita melhora, tá? Por causa da Covid. Você pode procurar, de repente, algum especialista de reabilitação pós-Covid, fisioterapia, microfisioterapia. Também é difícil de encontrar, mas procura microfisioterapia. Procura ler. Eu já falei também. A da micro? Vale a pena ver. Então, assim, são informações legais. Então, eu falei sobre o nervo vago, né, dessa alteração aí dessa ligação que ele tem, e através da respiração a gente atinge, promovendo essa ativação do nervo vago e dos diafragmas, porque assim, a gente trabalha em cima de 5 diafragmas no nosso corpo. Existem conceitos aí de 7 e tal, mas a gente trabalha com os principais, que é um diafragma central da tenda do cerebelo. Tem o assoalho da boca, essa ligação do assoalho da boca, a entrada torácica que pega aqui em cima, que aí é exatamente aquela ligação que eu falei aí do esôfago com essa porção de estômago, porque ele não interliga direto. Entre um e o outro tem ali o diafragma. O diafragma mesmo mais baixo, que é o torácico, que o diafragma, no caso, tem função respiratória, músculo respiratório. Deixa eu só falar com vocês aqui. Eu tenho 6 minutos, qualquer coisa, se a gente cair, vocês conectam de novo no mesmo link, tá? E o músculo aqui e o assoalho pélvico. O que a gente precisa? Equilibrar essas pressões, porque quando um local está funcionando de forma inadequada, você vai ter alteração em outros locais também. Então, assim, a Alê, ela outro dia estava sem falar, ficou 2 dias sem falar direito e me mandou mensagem. Aí ela sempre da mesma forma, né? Eu piorei, tô com mais sintoma da doença, não sei o que. Eu escuto, eu falei, tá bom, Alê, então tá bom, vamos fazer o seguinte, faz isso, isso e isso. Aí ela foi lá e fez, me mandou mensagem. O que aconteceu comigo? Por que eu melhorei dele? Então, assim, é uma alteração que se dá normalmente em assoalho pélvico. Existe uma ligação muito grande, se vocês procurarem também ver de ligação de assoalho pélvico com aqui as cordas vocais e tal, anatomicamente falando, existe uma ligação e existe essa ligação do diafragma, desse conceito de respiração. Por isso que normalmente você fica com perda urinária,
controle dos esfíncteres, eles acontecem por esse mau funcionamento aí, esse equilíbrio do diafragmas, tá? É muito importante. Não sei se você teve alguma alteração nesse sentido, Jandir, mas por conta do Covid também pode ter, tá? Impotência sexual, mulheres, baixa de libido, assim, tem alterações assim muito grandes mesmo, por conta aí dessa questão da respiração. Por isso que eu falo que quer fazer um tratamento muito eficaz, procura trabalhar, respirar, respirar, respirar e respirar. Eu achei uma explicação fantástica que eu recebi da professora no curso, foi o seguinte: a respiração é o primeiro ato da vida e o último. Primeiro a gente inspira, o primeiro ato é uma inspiração, o último ato é uma exalação, depois disso acaba. Então, assim, se ela não fosse tão importante, não seria o primeiro ato, porque o bebê, para ele chorar, ele primeiro precisa respirar. Ele primeiro puxa, depois ele grita. E depois, quando a pessoa vem a óbito, ela primeiro solta e depois ela não puxa mais. Acabou. Então, assim, achei muito importante e muito interessante quando você para pensar nesse sentido de que a importância que ela tem pra gente, né, pra nossa vida. E agora vamos fazer uma praticazinha rapidinho, é algo bem rapidinho, mas vamos fazer o seguinte, pra gente não cair, já fecha, eu vou encerrar e vocês entram de novo, que tá dando aqui 3 minutinhos só. Aí eu fecho aqui rapidinho e a gente entra novamente. Pode ser? Vou fechar aqui então.